O sistema previdenciário brasileiro tem uma longa trajetória, uma história de quase 100 anos. Né? E desde o início do sistema, em que a proteção era feita dentro das empresas, passando pela estruturação de institutos chamados IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que eram segmentados por categoria profissional, e depois pela unificação desses institutos no chamado INPS, na década de 60, que veio até recentemente e na década de 90 foi transformado no INSS, nós temos um sistema que nós chamamos de sistema de repartição. O que é isso? Todas as pessoas que trabalham obrigatoriamente têm que contribuir. E essa contribuição ela é utilizada para pagamento dos benefícios, aposentadorias e pensões de quem já se aposentou. É utilizada também para pagamento de outros benefícios que procuram cobrir alguns eventos da vida do trabalhador que impedem esse trabalhador de exercer a sua atividade por um determinado período. Nós estamos falando do salário maternidade, nós estamos falando do benefício do auxílio-doença, nós estamos falando do salário família, que são benefícios que foram instituídos ao longo do tempo, e alguns permanecem até hoje, que procuram atender também o trabalhador que está em atividade. Então, esse regime de repartição tem essa característica, ou seja, tudo aquilo que entra no caixa é utilizado para o pagamento de benefícios e a grande maioria daqueles que já estão fora do mercado de trabalho. O sistema previdenciário brasileiro ele foi construído a partir de 3 premissas. A primeira delas é uma pirâmide demográfica estável, ou seja, já que quem está contribuindo tem que cobrir a aposentadoria daqueles que já se aposentaram, é importante que eu tenha sempre mais pessoas na base da pirâmide, no mercado de trabalho, para que elas possam pagar a aposentadoria de quem já, por idade já avançada, saiu do mercado de trabalho. A segunda premissa é uma estrutura familiar estável. No começo, você tinha uma estrutura familiar em que o homem ia para o mercado de trabalho, e você também não tinha o volume de mudanças, de separações que nós temos hoje. Hoje é muito comum uma separação em que o cônjuge faz uma nova união e, na maioria das vezes, esse novo cônjuge, seja um homem, seja mulher, pode ter uma idade bastante diferente, o que vai prolongar o recebimento, por exemplo, de uma pensão por morte. Então, essa estrutura familiar também mudou ao longo do tempo. E a terceira premissa é pleno emprego. Nós sabemos que hoje é uma premissa que está ferida de morte. O Brasil hoje tem mais de 13 milhões de desempregados. Quando você mexe nas estruturas, nos pilares desse regime de repartição, você tem uma dificuldade de financiamento. Ou seja, o volume de contribuições que são vertidas para o caixa da Previdência não é suficiente para o pagamento de todos os benefícios já compromissados com os segurados, sejam eles aposentados, sejam eles pensionistas, e também para os benefícios dos trabalhadores em atividade. Isso faz com que a gente tenha um fenômeno chamado déficit previdenciário, em que é necessário ao Tesouro Nacional cobrir de forma suplementar esses recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Até o ano de 2015, nós tínhamos um certo equilíbrio na previdência que nós chamamos de previdência urbana, do trabalhador que trabalha nas empresas. O trabalhador do campo ele tem um benefício da aposentadoria independentemente de contribuição, desde que ele comprove o exercício da atividade remunerada. No campo, ele tem o direito ao benefício. E é um regime naturalmente deficitário, em que há necessidade de aporte de recursos que venham de outras fontes de financiamento, não da própria contribuição, do próprio esforço do trabalhador do campo.
Né? E a partir, em especial de 2015, com a crise de emprego, as contribuições do regime urbano também diminuíram, a massa salarial diminuiu, as contribuições diminuíram e nós passamos a ter um déficit também no regime urbano, o que fez com que a necessidade de financiamento da Previdência pelo Tesouro Nacional aumentasse de forma galopante nos últimos anos, chegando a um déficit bastante alto no ano 2018 e que vai ser maior ainda no ano 2019. A partir dessa experiência de déficit, né, nós temos, portanto, uma necessidade de discutir de onde virá o dinheiro para cobrir esse déficit. Soma-se a isso dois fenômenos muito importantes que têm impacto na pirâmide demográfica. O primeiro deles é que nós estamos vivendo mais. É uma boa notícia, mas nós receberemos benefícios de aposentadoria por um tempo maior, o que agrava a situação de financiamento. E o segundo aspecto é que as mulheres estão tendo menos filhos e, portanto, o ingresso de pessoas no mercado de trabalho, na base da pirâmide, também diminui, fazendo com que a gente tenha uma mudança significativa na relação entre pessoas em idade ativa, né, pessoas que têm condições de trabalhar, e pessoas já que seriam beneficiárias de uma aposentadoria porque já perderam a sua capacidade laboral. Isso se agrava também ao longo do tempo e nos próximos anos ainda mais. Então, os regimes de previdência de repartição como o nosso, portanto, precisam de ajustes periódicos. Né? Não é por outro motivo que o Brasil vem fazendo ajustes pontuais no seu regime nos últimos 20 anos. Nós tivemos a emenda 20 em 98, em 2003 a emenda 42, depois a emenda 47. Né? O próprio governo Dilma, no final de 2014, encaminhou uma proposta de reforma previdenciária pontual para alguns temas relacionados, por exemplo, à pensão por morte, auxílio-doença, ou ao abono salarial, que não é financiado pela Previdência, mas é uma política social importante. Então, essas mudanças elas são necessárias de tempos em tempos, ajustando, portanto, a expectativa de benefício, os critérios de elegibilidade, os critérios de acesso a determinado benefício, a nossa capacidade de financiamento desses benefícios. Portanto, a reforma é necessária. Né? E eu sempre defendi que nós tenhamos a capacidade de fazer esses ajustes, garantindo, numa visão de longo prazo, sustentabilidade do regime de previdência social. Então, a grande dificuldade é que você é uma pauta bastante sensível. Né? E aprovar mudanças que têm impacto na vida do trabalhador, na vida do cidadão, é sempre bastante difícil. Né? O governo Temer mandou uma proposta bastante equilibrada, teve muita dificuldade de aprovação, em especial porque talvez tenha havido uma falha no processo de comunicação, mas a gente está vivendo um fenômeno bastante interessante hoje com a proposta que foi encaminhada pelo atual governo. Quer dizer, há várias pessoas da sociedade civil defendendo a proposta. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em manifestações, há pessoas, inclusive aposentadas, né, que teriam condições até de trabalhar e que talvez não fossem beneficiárias de uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição se as novas regras já estivessem vigendo, mas estão lá defendendo a reforma da Previdência. É um fenômeno interessante e, com apoio popular, um novo governo consegue avançar com uma reforma que tem aspectos bastante positivos e ainda existem algumas questões que não estão muito claras, que nós precisamos depois verificar o que vai acontecer. Temas que serão depois regulados com legislação infraconstitucional. A proposta de reforma que está tramitando hoje na Câmara, eu penso que ela é equilibrada, mas nós temos que entender que os efeitos dessa reforma não são imediatos. Né? Permite que, ao longo do tempo,
você tenha algumas correções na curva de crescimento da despesa com a Previdência Social, mas esses recursos, nós não podemos falar aqui de economia. Eu diria que é utópico falar de uma economia de 1 trilhão. Nós estamos aqui, na verdade, tentando fazer um ajuste na curva de crescimento que seja aceita pelo mercado como algo que não vai inviabilizar o país no futuro. Nós estamos numa trajetória de insolvência do país. A Previdência, ela tem uma grande responsabilidade nessa trajetória de insolvência, porque a despesa é muito alta. Mas o que a gente precisa? Claro que controlar essa despesa, postergando o acesso aos benefícios previdenciários ao longo do tempo, mudando esses critérios de elegibilidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos de reformas que permitam o crescimento do país, permitam a recuperação da massa salarial e, consequentemente, o aumento da arrecadação. A gente está falando aqui do regime geral. Há mudanças também que foram feitas no regime próprio. O regime próprio é aquele dos servidores públicos. No caso do governo federal, da União, do Poder Executivo Federal, essa reforma já havia acontecido com a criação de um sistema de previdência complementar. Quem entra hoje no serviço público tem um teto do benefício que é o mesmo do INSS, mas há uma massa de pessoas ainda que terão critérios diferenciados de acesso ao benefício, inclusive benefício integral, equivalente ao seu salário da ativa. Há mudanças pontuais também para o regime próprio dos servidores federais. Infelizmente, os estados e municípios não foram incluídos nessa proposta, porque se entendeu que não era viável, não se conseguiria o convencimento necessário no Congresso para aprovação. Mas tudo indica que esse tema dos estados e municípios, que é central, os estados e municípios têm dificuldades enormes para o financiamento das aposentadorias dos seus servidores. Tudo indica que esse tema será tratado numa outra PEC chamada PEC paralela. Da mesma forma, o servidor da área militar precisa ter um ajuste nas suas regras de elegibilidade. Esse tema está sendo tratado numa outra PEC já tramitando, mas é importante que as regras de acesso, de acessibilidade à aposentadoria, sejam unificadas, que as especificidades, dependendo, por exemplo, da atividade, as exceções sejam as mínimas possíveis. E eu defendo que quanto mais padronizado o sistema previdenciário no Brasil, para todos os trabalhadores, é melhor. Nós não precisamos criar diferenciações que acabam depois sendo apontadas como privilégios. A Previdência do regime geral hoje é basicamente financiada por uma contribuição sobre a folha de salários. O trabalhador contribui com uma parte que é descontada do seu salário pelo empregador e o empregador também contribui com um percentual sobre a massa salarial, sendo que o trabalhador, o empregado, tem um teto de contribuição e o empregador não. Independentemente do valor do salário do trabalhador, aquele percentual tem que ser recolhido pelo empregador. Há uma discussão muito grande também em relação à viabilidade desse tipo de contribuição. Eu diria que, quando se fala em novas fontes de financiamento, podemos experimentar ou discutir a mudança da base de cálculo da folha de salários para, por exemplo, o faturamento, para movimentação financeira, como foi a CPMF. Agora o governo fala de uma contribuição chamada contribuição de pagamentos, que não está muito clara exatamente qual é a sua abrangência e, em especial, qual seria a alíquota necessária para cobrir a despesa. É uma contribuição que tem todo jeito de uma contribuição sobre movimentação financeira, mas, segundo o governo, não é. Nós precisamos esperar para saber exatamente o que vai ser encaminhado, para compreender melhor essa contribuição. Mas o fato é que nós temos eu diria que todas as correntes que defendem
as diversas fontes de financiamento têm algo em comum. Quer dizer, todos concordam que não é possível mais aumentar a carga tributária. Então, não há. Claro que quando se fala em tributação, nós precisamos buscar um modelo que seja eficiente do ponto de vista de arrecadação, que seja democrático do ponto de vista da base de contribuintes, que todos contribuam, que possa evitar sonegação e que tenha um baixo custo da administração tributária para fazer todo o processo de arrecadação, fiscalização e cobrança desse tributo. Mas eu, pessoalmente, eu não sou contra a contribuição sobre a folha de salários. Eu penso que é uma contribuição, apesar de ser cumulativa e também trazer dificuldade no caso de exportações, é uma contribuição que não pode ser desonerada, né? Eu vejo nessa contribuição sobre a folha de salários a virtude de estar associada ao benefício que o trabalhador receberá. Ou seja, a base de cálculo da contribuição, que é o salário, é também a base de cálculo para o benefício que o trabalhador receberá no futuro, né? A aposentadoria será um percentual dessa base de cálculo. Isso faz com que haja uma relação direta entre contribuição e benefício. Não do ponto de vista de um acúmulo como forma de capitalização, ou seja, de uma conta individualizada em que as contribuições vão para aquele trabalhador e para financiar os benefícios daquele trabalhador no futuro. Mas, ao contrário, garantindo uma certa paridade e facilitando, portanto, os cálculos de projeções atuariais entre a base de cálculo, a massa salarial, e a base de pagamento de benefícios, a folha de pagamento de benefícios. A nossa discussão hoje na reforma tributária está muito centrada nisso, a necessidade de substituir a contribuição sobre a folha de salários. Mais uma vez, pessoalmente, eu tenho bastante preocupação com isso, porque substituir a contribuição sobre a folha de salários por um tributo pior, como pode ser a CPMF, dependendo da alíquota que ela precise ter para cobrir o volume de arrecadação da contribuição da folha de salários, pode ser perverso. Lembrando que boa parte das empresas, em especial as micro e pequenas, estão hoje numa forma de tributação diferenciada, que é o Simples Nacional, e que não tributa a folha de salários, mas sim o faturamento dessas empresas. O sistema de capitalização, ele difere do modelo de repartição, porque na capitalização, o benefício que o segurado irá receber está diretamente associado ao volume de reservas que foi possível fazer numa conta individualizada. Ou seja, a contribuição do trabalhador mais a eventual contribuição do empregador vai para uma conta vinculada àquele segurado, que no futuro irá custear os benefícios desse segurado, dentro da capacidade até o limite do volume que ele conseguiu acumular ao longo do tempo. O risco aqui é nós não termos um sistema maduro o suficiente para garantir para aquele trabalhador que não conseguiu o acúmulo necessário para ter um benefício, uma forma de sobrevivência quando da sua inatividade, quando da sua velhice, da sua incapacidade laboral. Toda a discussão que foi feita até o presente momento isolou a possibilidade de um regime de capitalização, que estava na proposta inicial encaminhada pelo governo. Agora se discute a volta de uma proposta de introdução de um regime de capitalização que atuaria em substituição ao regime de repartição por adesão do segurado. Aqui, a grande dificuldade que eu tenho é vislumbrar, no médio e longo prazo, em primeiro lugar, uma cultura financeira da sociedade para que tenha espontaneamente a iniciativa de guardar recursos no regime de capitalização, que eventualmente pode até ser obrigatório, para ter o benefício necessário, o volume de contribuições, reservas necessárias para benefícios futuros. O segundo aspecto, então, parte
das pessoas, né, certamente não terão capacidade de acumular. Eu quero lembrar aqui que 2/3 dos benefícios pagos pelo INSS hoje equivalem a um salário mínimo. Apesar de toda a discussão e o convencimento que foi feito de que uma parte significativa das contribuições do INSS são utilizadas para pagar benefícios de pessoas de mais alta renda, nós estamos falando de benefícios médios para quem se aposenta por tempo de contribuição de aproximadamente 3 salários mínimos. Para quem se aposenta por idade, um benefício médio de um salário mínimo e meio. É essa a diferença que nós estamos tratando. Nós estamos tratando com o privilegiado aquele que ganha, em média, 3 salários mínimos. Isso aqui é o verdadeiro abraço de afogados. Ou seja, o que nós vamos fazer é achatar ainda mais o valor médio dos benefícios no regime geral. É diferente quando a gente compara com os regimes próprios, os regimes dos servidores públicos. Se você pegar uma comparação com o Executivo Federal, por exemplo, o Executivo Federal tem um benefício médio 7 vezes maior do que do regime geral. No Legislativo, no Judiciário, é muito maior do que o Executivo, em torno de 3 ou 4 vezes maior do que o próprio Executivo Federal. Aí há uma grande distorção, que se pretende seja corrigida ao longo do tempo, com os ajustes que já foram feitos no regime geral, no regime próprio da União, e que precisa ser feito no regime próprio dos Estados. Agora, a capitalização pura, em que eu só vou receber benefícios na medida em que eu tive capacidade de acumular riqueza, é muito difícil. O trabalhador que ganha salário mínimo e que hoje tem uma parcela de desconto no seu contra-cheque, um percentual de 8%, que vai garantir uma aposentadoria no futuro, em regra por idade, que é o que se aposenta o trabalhador de baixa renda, dificilmente contribuirá espontaneamente para um regime de capitalização. Então, nós já temos esse modelo, que é um modelo complementar, não obrigatório, em que os trabalhadores de mais alta renda aportam recursos. No setor privado, nos fundos de pensão das empresas, mas fazer disso o regime brasileiro, eu diria que nós não estamos preparados. Nós tivemos experiências como esta na Argentina, que foi terrível, e no Chile, mais exitosa, mas que trouxe impactos na renda média do trabalhador, que fez com que, alguns anos atrás, o governo implementasse um pilar chamado pilar solidário de benefício, que garante ao trabalhador, a partir de determinada idade, que não tenham acumulado necessariamente um volume de contribuições necessárias para o pagamento do seu benefício, uma renda mínima que garanta a sua sobrevivência. Portanto, é uma discussão bastante também difícil e que eu tenho muita dúvida que seja aprovada no Congresso Nacional.